Muito boa noite a todos, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a hipnose ericksoniana, o que ela é, desmistificando um pouquinho também. A gente sabe que hipnose ericksoniana é uma excelente ferramenta que a gente pode usar na nossa vida diária, no nosso dia a dia e no nosso ambiente de trabalho também. Então, a gente vai trazer um pouquinho de conhecimento sobre isso, para que a gente entenda como a gente pode tornar ela aplicável no nosso dia a dia, né? A hipnose ericksoniana, como o próprio nome já leva, né? Foi criada por Milton Erickson. Hoje ele é considerado um dos melhores hipnólogos, porque ele trouxe, ou o melhor hipnólogo do mundo, né? Porque ele trouxe a hipnose de um jeito muito mais simplificado e ele trouxe a hipnose para um âmbito real, onde a gente pode aplicá-la no dia a dia. A gente costuma dizer que a hipnose ericksoniana ela é conversacional. Então, eu posso utilizar ela no meu dia a dia, conversando com as pessoas, fazendo amizade com as pessoas, e então eu vou encontrar melhores resultados, né, na minha vida, seja com venda, seja fazendo amizade, seja diminuindo algum bloqueio, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite de hoje. Basicamente, para que serve a hipnose ericksoniana? O primeiro ponto e o mais importante de todos, ela serve para potencializar o aprendizado. Basicamente, esse é o grande propósito da hipnose ericksoniana. Potencializa o aprendizado porque também ela é capaz de driblar o fator crítico, que é aquela parte da nossa mente entre o consciente e o inconsciente que bloqueia tudo o que é diferente. É como se tudo que viesse de diferente, de sugestão, de desconhecido, o fator crítico, então, olha para aquilo e fala: não, isso não é conhecido, isso é algo novo, e se é novo é perigoso, então a gente precisa rejeitar. E muitas vezes a gente sabe que a nossa cura está no passo que a gente ainda não deu. A gente sabe que a solução está de um jeito um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo até aqui. E o fator crítico, então, muitas vezes é o que impede a gente de encontrar uma vida mais leve, uma vida mais fluida. A hipnose, ela vai driblar o fator crítico, derrubando as barreiras, né, da mente consciente, para que a gente possa acessar o inconsciente. Se a gente for pegar, né, o que significa inconsciente quando eu falo disso, quando eu falo assim, o inconsciente, basicamente, é onde tem todas as respostas das nossas perguntas e é onde reside a nossa cura. Basicamente, Milton Erickson tinha um princípio muito claro e simples, que era toda cura reside em nós próprios. A hipnose, a terapia, qualquer terapia, na verdade, visa ativar uma cura que já existe no cliente, um recurso que já habita no cliente, e então a hipnose, ela basicamente vai acelerar esse processo, esse aprendizado e despertar essa autocura que existe em cada um. A hipnose, a hipnose ericksoniana especialmente, ela é uma incrível coadjuvante. Em contato, em conjunto com outras ferramentas, ela realmente pode potencializar demais aquilo que a ferramenta se propõe. Como protagonista, a hipnose ericksoniana talvez não seja necessária, vamos dizer assim. Vou explicar um pouquinho melhor. Não tem como separar a constelação familiar da hipnose ericksoniana, porque Bert Hellinger conseguiu criar uma técnica onde a hipnose é intrínseca à própria técnica. Um bom constelador precisa ser um bom hipnólogo. Basicamente, o que faz com que uma pessoa entre em contato com o campo e se deixe levar confiando naquilo e se deixando ser conduzido com confiança, e acessando informações inconscientes, que o campo é informações do inconsciente, ele precisa estar sendo conduzido nesse fluxo, nesse flow. E para isso precisa estar em um nível hipnótico, que nada mais é do que um estado de consciência um pouco mais, com as frequências um pouco mais baixas, aonde eu consigo ir além e mais profundamente. Como é que está indo aí? Vocês estão conectados? Eu não consigo ver todo mundo, daí eu fico aqui rolando às vezes para ver vocês. E qual é o meu grande objetivo com a hipnose ericksoniana?
O meu grande objetivo é fazer com que a gente se torne mais hábil em gerar melhores conexões. Parece que para a hipnose poder acontecer, para ser possível haver hipnose, é preciso haver confiança entre o terapeuta e o ajudado. Se não haver essa confiança, a hipnose não acontece. Acho que todos nós já ouvimos aquele mito da hipnose vai convencer alguém a entrar através de um transe profundo a dar uma mordida numa cebola acreditando que é uma maçã, ou imite um macaco, ou coisas desse tipo assim que a gente vê, que a gente já deve ter visto na televisão. E não é nada disso que a hipnose se trata. A hipnose não é capaz de fazer outra pessoa fazer algo que ela não faria em plenas faculdades mentais. A expansão de consciência é basicamente uma abertura da mente do inconsciente também para acessar mais recursos e sim está mais aberta a sugestões, a comandos, mas um comando que apenas facilita para que a pessoa tire a barreira entre si e aquela ação. Fez sentido? Para haver hipnose, então é preciso haver confiança entre os dois interlocutores. Se não houver confiança, a conexão se quebra e então a hipnose já deixa de existir. E toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, basicamente, para que eu consiga conduzir você por alguns caminhos no teu coração, eu preciso antes eu mesmo estar em conexão contigo, me levando por alguns caminhos no meu coração. Essa ressonância que brota a partir dessa conexão é o que vai fazer com que você seja guiado por mim internamente. Milton Erickson chamou isso de acompanhar e conduzir. E isso é traduzido, depois, né, dessa sensação, para a conversa em si. Então, basicamente, numa conversação, eu vou acompanhar um pouquinho e depois eu vou conduzir um pouquinho. E se acompanhar e conduzir se assemelha a uma dança. E nessa dança, nessa profunda conexão, é onde os dois vão ser conduzidos até um ponto de expansão de consciência. Basicamente, resumindo, né, para que a gente possa já ir para as técnicas em si. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hipnose só para a gente ter uma referência, né? Quando eu estou em estado hipnótico, é como se eu estivesse em estado de flow. Sabe aqueles momentos onde parece que você entrou em transe no teu dia a dia, pode ser sozinha mesmo, de repente assistindo, fazendo algo, ou até mesmo dançando, quando você de repente se desconecta daquela mente racional e você só se deixa levar, como se tivesse algo te conduzindo. Esse algo te conduzindo é o teu próprio inconsciente, porque você entrou em um estado de transe. Nesse estado de transe, o aprendizado é super potencializado. A aplicação da hipnose para o aprendizado é incrível. E nesse estado de transe, uma sugestão não vai bater no fator crítico. Significa que ela vai entrar no teu coração, metaforicamente falando, muito mais diretamente, de uma forma muito mais fluida. Por isso, precisa haver confiança se a gente for parar para pensar, porque a gente vai ouvir uma sugestão de alguém, eventualmente. E se não haver conexão com esse alguém que te sugere algo, você pode sentir isso como tentativa de manipulação. Por isso, também saber hipnose é um recurso para que a gente não se deixe ser manipulado. A intenção é algo que a gente consegue sentir dentro de uma conexão entre duas pessoas. Então, se a pessoa tem a real intenção de me ver, né, se eu sou o ouvinte nesse momento, e a intenção dele for olhando para mim, for pro meu bem, a confiança vai se dar de uma maneira automática, vai acontecer uma comunicação e eu vou permitir que ele me conduza dentro desse transe. No entanto, se eu sinto que é uma conexão forçada, o efeito é o oposto. Isso é uma coisa pouco falada dentro da PNL também. PNL é bem parecida com a hipnose. Na minha opinião, a hipnose é bem mais ampla e complexa, mas tem pontos muito parecidos. E quando a gente sente que estão utilizando uma técnica de PNL para nós, a gente se afasta. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, o rapport. O rapport é eu entro em contato contigo e, sem querer,
eu começo a imitar. Então, se você está com a mão no queixo, eu vou colocar no queixo, mas é inconsciente, é automático. Esse é o rapport verdadeiro. É um rapport que brota da conexão, que brota do real desejo em estar ali com o outro. Agora, se eu não tenho o real desejo de estar ali com o outro, e eu estou tentando entrar em rapport porque eu aprendi que existe uma técnica chamada rapport, eu vou fazer mecanicamente o movimento. E isso vai ser estranho para quem me olha, e então acontece uma desconexão maior ainda, o que vai fazer com que o efeito seja contrário. Então, basicamente, um dos segredos da hipnose é real intenção de se conectar com o outro e fazer amizade com o outro. Essa intenção é percebida. Parece que gerar conexão é o segredo de muita coisa nessa vida. Nós, como seres mamíferos e relacionais, precisamos estar sempre em contato com outras pessoas para acessar nossos recursos. Outra coisa muito, muito interessante que acontece dentro da hipnose, quando a gente entra em estado de flow, é distorção temporal. Eu vi que tem vários alunos ali da última turma do grupo de constelação, do curso de constelação, e aconteceu um fenômeno muito divertido no domingo de manhã, que foi um processo hipnótico que foi conduzido no domingo de manhã. Mas eu quis perguntar para as pessoas o que que aconteceu e qual foi a sensação de cada um, e foi incrível o que cada um me relatou. Foi uma experiência diferente para cada um. É como se eu fosse um barqueiro que convidei eles a entrar nesse barco e eu ia na frente conduzindo, e essas pessoas deixavam que eu conduzisse elas por caminhos da alma, caminhos longínquos, por águas mais profundas, talvez. E através dessa confiança que eu tinha delas, eu ia conduzindo. Só que quando a gente entra no inconsciente e vai mais e mais profundamente, girando e girando, talvez no meio do meio de algum lugar, ou de lugar nenhum, acontece alguma coisa diferente. O nosso tempo é distorcido. É como se a gente entrasse em uma dimensão onde Cronos não é permitido, onde o tempo não existe. E então eu lembro que as pessoas ficaram 2 horas sentadas, mas a sensação delas é que elas ficaram 5 minutos sentadas. E ao mesmo tempo, quando eu perguntava, de acordo com o que você lembra, quanto tempo vocês ficaram sentadas, ouvindo e dentro dessa condução? E então eles me relataram que parecia que tinham passado dias ou até mesmo semanas, baseados no quanto elas conseguiram aprender naquelas 2 horas. Fez sentido? Acontece uma distorção, uma dilatação temporal, aonde o tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo parece que passou muito tempo, de acordo com todas as lembranças que você traz. E isso é muito legal. Então, algumas pessoas relataram que se viram dentro de um túnel onde todas as informações estavam sendo passadas como um telão. Outras relataram que era como se tivessem simplesmente indo, sem saber exatamente para onde. Outras me relataram que não dava para piscar enquanto olhava para mim, como se simplesmente o corpo tivesse perdido essa autorização. Mas, de certa forma, é como se eu permitisse que a minha alma fosse conduzida pela outra pessoa, pelo fato de haver essa profunda conexão e campo relacional entre nós. A experiência é super positiva e o aprendizado fica gravado não só conscientemente, mas também no inconsciente. Uma vez saiu um estudo que diz que a gente lembra 5% de uma palestra que a gente ouve. Mas uma palestra hipnótica, a gente pode potencializar esse nível de absorção de conteúdo demais, talvez em 400%. E então aquela famosa frase do Milton Erickson passa a fazer sentido. Pois minha voz irá contigo, para que você sempre lembre de nunca esquecer que você sempre vai ter as respostas que você precisa, porque um dia, talvez no dia de outrora, você já ouviu tudo o que você precisa fazer. E a minha voz vai ir contigo. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo.
Distorção temporal, então, é um sinal de que eu estava sob hipnose e, e a sensação é de que foi algo positivo, né? Outra coisa também que a gente percebe é a gente se aproxima das pessoas. É um pouco inexplicável. É como se tivesse algo que te abraçasse. Sabe aquela pessoa que quando fala, parece que você está sendo abraçado pela voz da pessoa? Provavelmente essa pessoa está com uma voz hipnótica nesse momento, fazendo com que tuas ondas cerebrais baixem a frequência. A sensação é que você está sendo balançado, entrando nesse transe de vai e vem, aonde então você vai para o inconsciente e você larga o controle e permite que você vá. Vamos pensar isso em aplicação prática do dia a dia? Toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então eu só consigo hipnotizar a Naira e a Ivana se eu estou auto-hipnotizado, porque elas estão em ressonância comigo, em conexão comigo, então elas vão me seguir internamente. Então eu preciso ser capaz de soltar o controle para que eu consiga conduzir elas internamente. E isso é um paradoxo. Parece que hipnólogo é o oposto de eu controlar o outro a fazer o que eu quero que ele faça. É eu soltar o controle a tal ponto, gerando essa confiança, essa conexão, a ponto das pessoas então irem comigo. E depois a voz irá contigo. Será que está dando para entender? Será que está dando para perceber? Entender é uma palavra que a gente não usa em hipnose, tá? Porque tudo aquilo que eu entendo, eu racionalizo, então eu fecho como se aquilo cristalizasse e ficasse morto. Mas se eu só entendo, ou talvez compreendo, talvez eu não consiga definir o que é aquilo, mas aquilo continua agindo no meu coração, porque chegou em outro lugar no meu coração. Mas como nada é por acaso, a gente sabe que é assim. Eu vou dar uns exemplos de aplicação diária, mais de técnica agora também, só para eu não ir muito para a teoria e vocês não fazerem o link com o dia a dia. Uma vez eu estava junto com um hipnólogo e nós fomos em uma mecânica. E olha que interessante que é utilizar a hipnose no dia a dia. Ele utilizou uma técnica chamada utilização. Utilização basicamente é: eu ouço algo que você me fala, pego a última parte e devolvo para ti, acrescentando uma pequena informação. Ou eu apenas repito o que você disse para mim, mas mudando uma palavrinha. Então, basicamente, o mecânico disse: eu vou poder entregar o carro para você somente às 18 horas. E nós precisamos do carro antes desse horário. Então, o hipnólogo que estava comigo disse: eu entendo que você é um ótimo mecânico e tem muito o que fazer aqui, e tem muitos compromissos. Então, ele já de largada validou, né? Validou, gerou confiança e conexão. Ainda mais se o mecânico não estava bem em paz no coração com o pai dele, já viu o pai no cliente ali. Então, ele completou dizendo: e eu entendo bem que você vai dar conta de entregar o carro do um serviço perfeito, como eu bem sei que você faz, até às 17 horas. E nisso o mecânico gaguejou, mas concordou com a cabeça. E quando concordou com a cabeça, ele estava dentro de um transe e aí falou mais alguma coisinha. E então, de novo, ele pegou, quem estava do meu lado pegou a informação, repetiu e mandou de volta para ele dizendo: e eu tenho certeza que às 16 horas, quando eu chegar aqui, você vai nos receber muito bem com o carro. E de novo, ele deu uma pequena gaguejada, não entendendo o que estava acontecendo, mas prosseguiu a conversa. Resumindo, 13h30 o carro estava pronto. Então, olha só que interessante utilizar a hipnose no dia a dia, utilização. Claro que todo conhecimento, ainda mais esse conhecimento, é um conhecimento perigoso. Então, a gente precisa usar com muita sabedoria e para coisas boas, né? O objetivo de Milton Erickson ao criar todas essas técnicas era pegar o cliente mais resistente, mais casca grossa, o mais teimoso
e ele também conseguisse encontrar uma cura terapêutica. O objetivo é que a gente drible as nossas defesas para encontrar a cura. Esse é o propósito da hipnose, né? Então, sim, pode ser utilizada como técnica de manipulação por pessoas mal intencionadas, né? Mas o efeito disso não é positivo, porque a pessoa sempre está consciente de tudo. E o resultado de uma manipulação é sentido na intenção e gera afastamento da outra pessoa. Então é uma amizade que não perdura. Faz sentido? Então a gente utiliza a hipnose para fazer o cliente conseguir chegar a um lugar que ele não chegaria sem, mas um lugar que ele queria ir. Vou dar um exemplo. Às vezes, um cliente que não quer olhar com carinho para outra pessoa, que está julgando muito e o cliente é resistente, como a gente costuma dizer. Então, o que que a gente faz? A gente entra em estado de flow, o cliente vem conosco nesse estado de flow e a gente olha com carinho para aquela pessoa e então, de repente, através dessa conexão, o cliente começa a olhar com carinho para aquela pessoa também. Na cabeça dele, ele fez isso por sozinho, né? Mas ele acabou fazendo isso em conjunto. É como se eu tivesse emprestado a minha capacidade de amar para unir a dele, que naquele momento estava um pouquinho mais baixa, para que então ele pudesse dar o único passo possível naquele momento. Perceba como não dá para usar muitas técnicas terapêuticas sem hipnose. Para que a gente consiga se soltar, entregar o controle, o terapeuta talvez precise ser capaz de conduzir a gente por níveis de consciência, aonde a gente vai entrar em estados de transe mais ou menos intensos. Milton Erickson também conseguiu fazer algo muito curioso e lindo, na verdade. Ele teve pólio com 17 anos. Só que na época não existia vacina nem medicina suficiente para que ele pudesse encontrar a cura dele. E, e ele começou a entrar naquele processo de paralisia. Ele começou a perder os movimentos do corpo. Então, ele, com 17 anos, ele estava paralítico, não conseguia se mexer. Relatos de que ele conseguia mexer apenas os olhos, né? E então os médicos, na casa dele, após examinarem ele, disseram para a mãe dele, na frente dele, ele não ficará vivo para ver o pôr do sol. Eu nem sei se dá para fazer esse tipo de intervenção hoje, né? Quem é médico aí me avisa. Mas enfim, que aconteceu isso. O Milton Erickson ficou com tanta raiva pela, pela falta de empatia daquele médico em questão, que ele começou a entrar em contato através da raiva com o corpo dele, que ele havia perdido, né, o controle, e ele disse: "Eu vou ficar vivo até o pôr do sol. Eu vou ver o pôr do sol." E então ele conseguia comunicar com a mãe dele, com outras pessoas, com os irmãos, para que levassem ele até a janela. E ele começava a ver os outros amigos dele jogando bola e brincando lá na frente, e ele não podendo sair de casa. E ele repetindo para si mesmo o tempo todo: "Eu vou ver o pôr do sol. Eu vou ver o pôr do sol. Só mais um dia. Só mais um dia." Então ele se imaginava subindo na árvore, só mais um dia. E talvez ele imaginava chutando a bola inconscientemente, gerando conexões neurais, mas só mais um dia. Então talvez ele se imaginasse tocando nas pessoas e sentindo que era ter sensação física de novo, só mais um dia. Talvez então ele corresse no pensamento dele e ele sonhasse que estava em movimento, já que os nossos sonhos só por um dia comentam aquilo que é o real profundo desejo do nosso coração ou ciclos em abertos que a gente precisa fechar para seguir a vida por só mais um dia, vendo todo dia o pôr do sol, só mais um dia e só mais um dia até os 73 anos de idade. Com 70 anos de idade, ele esteve em Passo Fundo. E então, nas palestras dele, ele dizia: "Só mais um dia." E olha que interessante, ele todo dia olhava o pôr do sol
E isso era uma memória do quanto a vida era breve e preciosa para ele. Milton Erickson era muito famoso, as pessoas iam do mundo inteiro para visitá-lo. E ele tinha intervenções muito curiosas. Teve um dia que uma mulher chegou para ele com uma questão específica e ele disse uma questão de mágoa com o pai, alguma coisa do passado, alguma coisa nesse sentido. E ele deu uma berinjela para ela. Ele atendia na casa dele, né? Então ele pegou uma berinjela da sua geladeira e deu para essa mulher e disse: você precisa realizar uma tarefa. Se você realizar essa tarefa, eu conto para você qual é a cura. Então ele dizia: vai para casa, cuida dessa berinjela como se ela fosse um animalzinho de estimação, sempre dentro dessa bolsa e volta em 3 dias. E ela fazia isso, em 3 dias aquilo já estava apodrecendo quase. E aí ele dizia de novo: você está indo muito bem, mas ainda falta algo. Você precisa continuar cuidando dessa berinjela por mais 3 dias. E por mais 3 dias. E então, e ela tinha que manter dentro da bolsa. E ele era tão respeitado, mas tão respeitado, que as pessoas de fato faziam porque viam os resultados e ele realmente curava muita gente através da hipnoterapia. E então, até que no último, depois da pessoa ficar por aqui, das tarefas dele, ela chegava e dizia: eu já entendi, eu não quero mais essa berinjela, eu abro mão da berinjela, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, jogar a berinjela fora. E então o Milton Erickson sorria e dizia: agora você está de alta. Relatos é que ela nunca mais reclamou ou sentiu mágoa de novo. O que Milton Erickson fazia? Através de um processo hipnótico, ele convencia a pessoa que a berinjela representava o problema. Só que não era um problema real, porque o problema era uma mágoa, era um problema que já passou. Então, ele fazia um processo onde o inconsciente da pessoa precisava saber o que fazer, não o racional, porque o racional é teimoso. Teve outra ocasião também, que foi uma família, se não me engano, da Holanda, não sei que país, foi visitá-lo na casa dele para ser atendidos. E então ele, com todo o tempo do mundo, respondeu: eu não quero atendê-los. E então eles disseram: mas Milton Erickson, a gente veio de tão longe, a gente está disposto a te pagar. E o Milton Erickson tinha uma filosofia. Ele cobrava pouco, mas ele cobrava sempre a mesma coisa de todo mundo. Não importava o quanto tu queria pagar mais. Só que ele recusava-se a atender mais da metade dos clientes, sem cerimônia nenhuma, não por dinheiro, não por nada, talvez por uma própria intervenção dele mesmo. E então as intervenções de quem ele não atendia, ele dizia algo: não vou te atender, no entanto, eu tenho uma tarefa para ti. Ou ele dizia assim: eu só vou te atender se você fizer algo para mim. E aí eles diziam: o que que você quer que a gente faça para ti? E ele morava na beira de uma montanha. Ele dizia: levem a minha filha até o alto daquela montanha e voltem e me tragam uma pedra ou uma flor que é colhida só lá, uma flor rara. Não era uma flor rara, né? Uma flor normal, igual a todas as outras, mas era uma flor rara, de acordo com a raridade que a gente empresta, confiando que aquilo é raro. E então, muitas vezes, ele mandava casais subirem lá. Casais que voltavam e, quando chegavam ao pé da montanha novamente, descobriam que eles não precisavam mais do Milton Erickson. E isso acontecia frequentemente, frequentemente. Ele mandava uma galera subir a montanha e quando eles voltavam, eles entendiam que não precisavam mais de Milton Erickson. Com vários comandos hipnóticos, ele ajudava muitas pessoas também com profunda humildade. Tem uma outra técnica que ele usou, uma técnica que eu não recomendo vocês usarem, a menos que vocês tenham uma vasto anos de experiência. Eu nunca usei ela, não pretendo tão breve. Foi uma mulher com obesidade, né? E falou assim: Milton Erickson, eu estou obesa, eu preciso da sua ajuda para emagrecer. Então o senhor Erickson, muito sabiamente, olhou para ela e disse: hum, tenho uma tarefa. Você vai achar estranho, mas eu tenho uma tarefa. Você precisa comer um X, um dia sim, um dia não,
Em um mês você volta e eu te atendo. E ela disse, mas isso, essa que tarefa mais estranha, é contraintuitiva. E ele disse, confia em mim. Você já viu o que eu posso fazer? Ela disse, já vi, então confia em mim. Então ela ia e dali um mês ela voltava mais obesa. E o Milton Erickson então dizia, tenho mais uma tarefa para ti. A partir de hoje você precisa comer batata frita todos os dias e eu vejo você de novo em um mês. Isso se chama prescrição de sintoma, que significa você piora o problema até um ponto onde que ele se torna insustentável e você faz qualquer coisa para mudar o problema. Ou, nas palavras de Bert Hellinger, se fosse Bert Hellinger, pessoas que se veem no fundo do poço devem se considerar sortudas, pois encontraram o fundo. Então usariam esse fundo como embalo para subir de volta, sabendo que daquele local elas não baixam mais. Como é que tá chegando as informações aí? Então, basicamente, a prescrição do sintoma é: se você não está mobilizado o suficiente para encontrar a cura, é porque o problema ainda está num nível fraco demais. Se o problema fosse maior, você faria qualquer coisa para curá-lo. Ou trazendo isso para o nosso dia a dia de um jeito bem grosseiro, é basicamente você derrubar uma nota de R$ 5 no vaso e aí você não quer pegar. Mas então você pega uma nota de 100 e joga de novo e diz, agora é 105, agora eu preciso pegar. O exemplo mais ruim da face da Terra, mas é basicamente essa a lógica, a prescrição de sintoma. O que mais que a gente pode falar sobre hipnose? A hipnose é excelente para quem tem medo de falar em público também, porque todos os medos são do nosso consciente, talvez porque a gente não quer se sentir excluído do grupo, aquela questão toda, né? Então, a hipnose pode te ajudar a você entrar em estado de transe e deixar que o teu inconsciente fale por ti. Só fazer uma pausa dramática. Vocês estão ouvindo barulho ou estão ouvindo só eu? Só eu? Tá. Tá acontecendo um movimento aqui no condomínio. Hoje é Dia das Bruxas, hoje é Halloween, né? Estão pedindo gostosuras e travessuras. Depois eu vou presentear as crianças com com bombons. Eu acho muito legal essas tradições. E aí eu tô ouvindo a criançada faceira ganhando bala ali fora. E mais? Então, tá falando sobre falar em público, né? Muitas vezes a gente está nervoso diante de uma situação estressante, como falar em público. Então, a gente pode, através de uma pré-hipnose ou de uma hipnose prévia, a gente ancora no nosso corpo algum sinal, algum gesto ou algum ponto, aonde eu tenho um lugar dentro de mim que eu encontro segurança. Vou dar um exemplo. O nome da hipnose se chama lugar seguro. Você conduz um processo de meditação intensa, hipnótica, e então você cria na tua mente inconsciente um lugar onde é seguro de qualquer mal. Um lugar onde há um pequeno paraíso interno. E então você solidifica isso através de vários comandos hipnóticos e ancora isso no teu corpo. Então, por exemplo, se você ancora em girar o anel, na hora que você está nervoso, vai falar no público, você vai girar o anel e você pode nem lembrar da auto-hipnose que você fez, o teu coração começa a bater mais devagar. E então talvez você continue, então a respiração começa a ficar mais profunda e a voz começa a ficar mais prosódica, mais ritmada. E então o teu inconsciente pode falar através de ti, mesmo que você não lembre de tudo. Vocês já fizeram isso? Foi assim que eu perdi a vergonha e fiquei sem vergonha. Através de uma hipnose chamada lugar seguro. Eu vou contar alguns segredos, tá?
No curso de hipnose eu conto vários segredos meus. Esses dias até a Sara, uma colega nossa, me perguntou: o que tu acha que é o segredo do teu sucesso? E aí eu respondi: olha, pode ser muitas coisas, não sei qual é o segredo, mas eu tenho certeza que um deles é o jeito como eu utilizo hipnose para mim mesmo. Com certeza. O jeito que o curso de hipnose mudou o rumo da forma como eu vejo o mundo e a partir disso como eu lido comigo mesmo e depois com os clientes. Se a gente pensar em termos práticos, a hipnose, ela vai fazer você ficar mais calmo, porque então ela vai tirar você daquela visão de luta e fuga, diminuindo a tua ansiedade e indo para um lugar mais no inconsciente, aonde você encontra mais plenitude, mais amplidão, mais amor, dá para se dizer. Nesse lugar você fica mais tranquilo, mais inteiro. Então você pode agir com muito mais segurança diante daquilo e as pessoas podem se aproximar muito mais de ti, gerando mais amizades e conexões. E confiança, talvez, né? Confiança que é a base de qualquer transação financeira também. O que significa que, num efeito cascata, a gente também consegue ter mais sucesso na vida. Todo mundo conhece Mário Sérgio Cortella? Vocês gostam de ouvir ele? Mesmo que ele não fale nada com nada, ele fala muita coisa, tá? Se ele falasse nada com nada, só por causa da voz dele, vocês iam gostar de ouvir ele? Ele fala cantando, né? Uma vez perguntaram para ele: Cortella, por que que você fala cantando? E ele disse: mas olha, isso foi uma habilidade que eu desenvolvi. Não é natural, não é sotaque. Ele treinou a própria voz para ser hipnótica. Olha que interessante, ele falou isso num podcast. Ele treinou a própria voz para parecer que é uma música, e então você entra no embalo da voz dele, e de repente você se percebe em transe, com o coração aberto a ouvir as sugestões que ele vai falar logo em seguida, já que a tua capacidade de aprendizado está amplificada. E então aquilo que ele fala chega no coração. Eu sou bastante fã dele, eu acho fantásticas as técnicas dele, de filosofia, de hipnose, enfim. E teve um dia que ele contou uma história, e como todo bom hipnólogo, ele, antes disso, é um bom contador de histórias. É assim que a gente sabe se alguém é um bom hipnólogo ou não, tá? É só ouvir uma história. Agora vamos fazer um link. O que é venda? Venda é a tua capacidade de criar um storytelling daquele produto ou serviço a ponto da pessoa dizer, uau, tu criou uma narrativa, uma jornada do herói. Esse storytelling é o segredo da venda. Esse storytelling é o segredo da hipnose também. Então, basicamente, teve um dia que o Cortella entrei sem querer no campo dele. Teve um dia que o Cortella contou uma história sobre o ele me perder, sobre o Monteiro Lobato. Quem já ouviu essa história dele? Então eu vou contar que ela é imperdível. Imperdível. É uma história que toca muito o meu coração, talvez seja a minha segunda preferida na vida. Hoje, porque eu mudo de ideia frequentemente. Hoje, minha história preferida na vida é do Rabino Súcia. Teve um dia que teve um dia que Cortella era ministro da Educação, se não me engano, no ano de 2001, e nessa época ele precisava visitar várias escolas para ver o andamento, para ter alguma reunião, aquela coisa toda que o ministro da Educação talvez precise fazer no seu dia a dia. E ele entrou numa escola às 6h30 da manhã, e quando ele estava caminhando em direção, né, à secretaria, tinha um casal de idosos carpindo, semeando, arrancando o mato ali no canteiro, nas flores, né, que ficavam ali perto na frente da escola. E o Cortella então disse: Bom dia. Então o casal de idosos disseram bom dia.
Só que o Cortella, como todas as pessoas vivas e intensas na vida, que somos nós, eu espero, estão atentos a detalhes e informações que a vida nos dá o tempo todo. Não estão zumbificadas a ponto de não perceberem o que acontece ao redor. E ele, como não é burro nem nada, logo percebeu também que eles não tinham idade suficiente para serem funcionários da escola, ou funcionários públicos, enfim. Então ele voltou para trás e disse: Vocês trabalham aqui? Então os idosos se olharam, né? O homem e a mulher se olharam, olharam para ele e disseram: Não, a gente não trabalha. E se foram a carpir novamente. E o Cordela ficou todo perdido. Como assim? Eles não trabalham aqui, eles estão trabalhando aqui. Então ele perguntou mais uma vez: Vocês perdoem, né, a minha intromissão, mas se vocês não trabalham, o que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão fazendo aqui na frente, né? Carpindo, plantando, enfim, né? Arrancando mato. E então eles se escoraram na enxada ali e um deles falou: Sabe o que é, moço? A gente estuda nessa escola e a gente está aprendendo a ler. Só que como é uma escola pública e a gente não paga, a gente pensou que precisava retribuir de alguma forma. E então toda manhã, bem cedo, a gente vem aqui para tornar essa escola bonita, já que a gente não consegue retribuir de outra forma. Nisso, Cortella se sentiu profundamente incomodado como ministro da Educação, pela falta de conhecimento do funcionamento do serviço público, por mil outras questões, e ao mesmo tempo comovido com a dignidade desse casal. E então, ele analisou mais um pouco e viu que, na verdade, eles eram idosos, estavam aprendendo a ler, e então ele perguntou: Por que que vocês estão aprendendo a ler? E então, nessa hora, ambos se iluminaram. O, o senhor, então, ele com o rosto muito faceiro, ele disse: Eu quero ser engenheiro. E o Cortella disse: Você quer ser engenheiro? Mas você está aprendendo a ler agora. E ele: Sim, o meu sonho é ser engenheiro. E o Cortella disse: Qual é a tua idade? E ele disse: 86. O Cortella se virou um pouquinho, ficou um pouquinho com a vergonha de si mesmo, né? Ou todos nós, eu acho que ficaríamos. Só que ele fez umas contas rápidas na mão dele. 86 anos, estava aprendendo a ler. Tanto até conseguir, depois para mais fazer a faculdade, depois para conseguir trabalhar. Ele se virou e tinha alguma coisa errada. O Cortella disse: Esse homem não vai conseguir realizar o sonho dele. Mas quem sou eu para dizer que ele não vai conseguir? E então olhou para a senhora e disse: E você? Por que que você está aprendendo a ler? E ela disse: Eu tenho um sonho também. Eu trabalho a vida inteira como cozinheira de um homem muito bondoso. E ele todo dia, elogia o que eu faço de comida. Só que é o seguinte, moço, eu já ganho o salário. Ele não precisava me elogiar. Como ele fica me elogiando, eu sinto que ele me dá mais do que a gente combinou que era para ele me dar. E como ele é escritor, comecei a ter um sonho. O meu sonho é aprender a ler, para ler um livro dele e para elogiar o livro dele para ele. E então eu vou ter retribuído todos os elogios que ele sempre me fez a vida inteira. Olha quanta dignidade e quanta beleza no coração dela, né? 90 anos. Então o Cortella entendeu naquele exato momento que o homem estava mentindo. Ele apenas estava incentivando a esposa porque ela sim conseguiria realizar o sonho dela. Depois de um tempo, Cortella perguntou: quem é o teu chefe, né? Você é cozinheiro de quem? E então a moça disse: do Monteiro Lobato. E quando ela respondeu isso, o Cortella picou então, porque Monteiro Lobato é amigo dele. Era amigo dele. E então o Cortella teve um mix de sentimentos. Por que Monteiro Lobato não ensinou ela a ler, se ela queria ler?
Mas, ao mesmo tempo, a dignidade tão apurada dela talvez não teria permitido. Ela precisava fazer dessa forma. Enfim, que ela realizou o sonho, ela leu O Sítio do Pica-Pau Amarelo e ela pôde falar para o Monteiro Lobato antes dele morrer, antes dela morrer também, que o livro era bom. E o Cortella conta essa história e termina dizendo: e Monteiro Lobato, muito sabiamente, escreveu algo para que ficasse lá escrito no túmulo dele, e cada um que for visitar o cemitério onde estaria Monteiro Lobato, leria então a seguinte inscrição: Eu não estou aqui. E eu acho que isso é comunicação ou linguagem inconsciente também. Porque para a gente saber o que é hipnose, a gente precisa saber o que é uma metáfora, uma história. A gente precisa ver além das aparências, ir para além daquilo que é senso comum, olhar e ver aquilo que os outros talvez não estejam vendo. Esse é o segredo. Baita história, né? Esse casal aí, embora ninguém os conheça, todos passaram a conhecer, porque Cortella e agora eu estamos contando para uma galera. Ninguém sabe o nome deles, mas todos sabem quem eles são. Isso é deixar uma marca, isso é ter uma vida intensa. Isso é um aprendizado, um exemplo para nós, que temos tanto pela nossa frente e às vezes não seguimos os nossos sonhos. E agora, o que será que eu quis comunicar a vocês com a história que eu contei? Isso é uma sugestão. Toda história traz sugestões. O que essa história significa para Nair, o que essa história significa para Suzy, o que essa história significa para o Roberto. Cada um vai extrair dessa história aquilo que precisa nesse momento, trazendo para o coração. E assim como as águas do mesmo rio não passam duas vezes no mesmo lugar, se vocês ouvirem essa história amanhã, o aprendizado vai ser outro e completamente diferente. E isso é o fantástico da hipnose, porque a gente chega num lugar do nosso inconsciente aonde o aprendizado é vivo, contínuo e está sempre se fazendo como algo novo, sempre em movimento. Não é algo como é isso e ponto. A metáfora fica em aberta porque cada um tem a cura que precisa e cada um vai completar a informação incompleta com aquilo que precisa para dar esse passo na sua vida. Então, aquele princípio da hipnose ericksoniana que é: cada cliente tem todas as respostas das perguntas que busca e cada cliente tem toda a cura que precisa. Você não precisa ser exato com o cliente. Você não precisa dizer para ele faça isso. É o oposto. Você vai contar uma história e ele vai descobrir o que ele precisa fazer para encontrar a própria cura, porque ele sempre soube. Ele é o expert da própria história. O terapeuta é apenas um intermediário, um facilitador. O hipnólogo é apenas um facilitador. E a cura acontece nessa conexão gerada. Muito bem, né? Muito bem. Mas vamos voltar para a hipnose, para conceitos práticos de novo. Imagina como é conflituosa, como é conflituosa a comunicação da maioria das pessoas, como a maioria das pessoas podia comunicar e conviver de uma maneira tão mais fluida se a comunicação fosse ajustada. E o segredo da comunicação hipnótica, é falar com o inconsciente, não falar com o consciente da pessoa. Se eu falo com o inconsciente, quanto mais indireto eu for, melhor. Por isso a gente costuma dizer numa brincadeira interna que linguagem hipnótica é como linguagem das fadas.
Esse é um termo que caiu em desuso, mas era muito comum na época que magia era mais comum, aonde fadas não podiam mentir. Era uma bênção e uma maldição, justamente por terem sangue de anjo e sangue de demônio. Como elas não podiam mentir, elas desenvolveram um estilo de comunicação super complexo, aonde sempre seria indireto, então elas poderiam mentir sem mentir. Só que quando elas tentam falar a verdade, elas perderam a habilidade de serem diretas. E então, até mesmo falando a verdade, eles precisavam dar voltas, sempre por comunicação indireta. E essa é uma linguagem, essa é uma metáfora dessa linguagem que é pro inconsciente. Você nunca vai dizer isso, mas você sempre vai dar voltas e voltas e círculos e deixar que o próprio cliente chegue à conclusão, que a própria outra pessoa que você está conversando chegue à conclusão. Essa é a linguagem das fadas. Bem divertido. Depois que a gente pega o jeito da hipnose, ela é muito legal. Ela é muito legal. Eu vou contar outro exemplo de cursos. Vocês vão entender muita coisa que eu faço nos grupos de constelação também, depois que vocês pegarem essas técnicas de hipnose. Às vezes eu conto uma história e aí todo mundo começa a respirar em uníssono. A hipnose ericksoniana funciona de uma maneira magistral em grupo. E então, quando todo mundo estiver respirando junto, é porque todos estão hipnotizados, porque o grupo também funciona como um único organismo. E então todos estão hipnotizados e em contato com quem conduz o grupo. E então é muito curioso, porque se você deixa que o transe se aprofunde, as pessoas respirando junto começam a ir para frente, porque a sensação é, tem tanta segurança aqui que dá para se aproximar. Então, quando a gente termina de contar uma história muito profunda e muito poética, que poema, música também tem a ver, né, com linguagem inconsciente, então você para e nesse momento você percebe que está todo mundo naquele flow. Então você usa a interrupção de padrão. Interrupção de padrão também é uma técnica da hipnose que basicamente substitui o estalo para quebrar o transe. É quando você usa de humor e então se quebra o encanto. Então muitas pessoas, essa é a parte mais divertida de todas, né? As pessoas piscam, se ajustam e olham ao redor porque por um momento esqueceram onde é que estavam. Vocês já passaram por isso? É muito legal, né? Muito, muito legal. Agora imaginem as possibilidades. Para quem tem problema com sono, com ansiedade, para quem tem problema com conflito, aqueles casos de, nossa, a outra pessoa não consegue me entender. Eu tentei falar uma coisa simples, ela se ofendeu. Muito provavelmente porque faltou habilidade de comunicação para simplesmente comunicar, mas às vezes sem comunicar. É dizer sem dizer. Dizer de uma forma que o outro compreenda ao invés de entender, sem impor nada. Eu adoro em grupo também, como por exemplo, a gente está em círculo e eu percebo talvez que a Inês precise ouvir algo. Mas eu não posso falar para ela, porque se eu falar, vai ser uma linguagem diretiva e ela está programada para repelir tudo aquilo que é diferente do que ela vinha fazendo até aqui. E então, mas quando todos estão nesse uníssono como grupo, eu posso simplesmente virar as costas para ela, olhar no grão dos olhos da Cirlei e dizer: Cirlei, você precisaria fazer isso e isso. Mas a Cirlei, na verdade, não precisaria fazer isso e isso. Quem precisaria fazer era a Anísio. Só que por eu não estar falando diretamente, ela vai acolher no coração sem barreiras. Se eu falar diretamente, você precisa fazer isso, você vai se sentir julgada, acuada e vai repelir automaticamente sem nem ouvir e compreender o que eu disse. Mas se eu disser para outra pessoa, a mensagem vai chegando indiretamente. Essas técnicas são poderosas. São poderosas.
Teve outro dia também, outro caso bem interessante, que Milton Erickson, ele era considerado um bruxo de tão bom hipnólogo que ele era, tá? Linguagem do corpo é linguagem inconsciente. Então, por olhar a linguagem do corpo, ele também sabia de muitas coisas das pessoas que nunca tinha visto antes. Teve um dia, então, que um homem procurou Milton Erickson, e papo vai, e papo vem, e papo vai, e papo vem. Milton Erickson ficava longos minutos em silêncio, e aí, de repente, ele olhou assim para a pessoa e disse, sem floreio nenhum, quem é Marta? E quando Milton Erickson disse quem é Marta, o homem se pôs a chorar. Se pôs a chorar e chorou, chorou, chorou. E depois de chorar um bom tanto, ele finalmente se recompôs para dizer: é o nome da minha ex-esposa, mas eu não falei dela em momento algum. E então Milton Erickson disse: ah, você falou várias vezes. Milton Erickson usava uma técnica de hipnose muito eficaz, que eu utilizo sempre também, que é palavras de alerta. Você se auto-hipnotiza para entrar em transe e você fica ouvindo a outra pessoa, mas sem ouvir. A pessoa começa a contar a história, a narrativa da vida dela a partir do ponto de vista dela, a jornada do herói dela, de acordo com o arquétipo que ela se coloca naquele momento. E então, muitas histórias que as pessoas contam não são reais, são narrativas em cima da realidade que justificam a dor que ela sente. Então ele estava lá contando a história, só que em determinados momentos ele falava uma sílaba ou uma palavra aonde a voz engasgava um pouquinho. Ele falava uma sílaba ou uma palavra aonde mudava o tom de voz e depois voltava ao normal. Isso se chama palavras de alerta, porque quando a gente está em profunda conexão com a outra pessoa e então quando a pessoa fala, o teu corpo se ativa, é porque é uma palavra de alerta. E nesse caso, o homem falando, talvez ele falou do mar e a voz saiu tremida, e foi indo, e dali a pouco ele falou assim, a sílaba tá, e a voz saiu tremida. E na narrativa, então, Milton Erickson simplesmente perguntou: quem é Marta? Então tinha chegado no ponto crucial. Ou numa constelação, hoje eu sou muito objetivo, mas há um ano atrás eu deixava a pessoa te acolar. Então ela te acolava, falava um pouco sobre a vida, dava umas reclamadinhas, eu ouvia pacientemente. Mas eu não estava ouvindo de fato, porque se ela soubesse a cura dela, ela já tinha se curado a si mesma. Então eu não preciso ouvir ela, mas eu preciso me conectar com ela a ponto de eu encontrar algo nela que ela própria não viu em si. E então, de repente, depois de falar, 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 de repente ela fala uma palavra que aquela palavra parece que o teu corpo quer levantar. É como se você enrijecesse, você estava relaxado e de repente você se ativou. Eu sei que aquela palavra é o tema da pessoa e se trata disso. Então, nessa hora, eu digo para de falar e repete a última frase. Aí a pessoa repete a última frase. E eu digo, repete de novo a última parte dessa frase. E a pessoa repete de novo. E nesse momento ela percebe que vem emoção. Vem emoção porque ela tocou em algo que nem ela tinha percebido que tinha tocado. A gente encontra a solução e a cura muito mais facilmente de acordo quando a gente utiliza essa técnica chamada palavras de alerta. Imagina a habilidade de Milton Erickson para ter uma confiança a ponto de extrair nomes, né? Extrair nomes a partir da comunicação. Parece que Milton Erickson descobriu que a gente entrega a verdade o tempo todo. É só a gente estar atento, a gente vai conseguir ler as pessoas de uma maneira muito transparente. E fica então muito mais fácil de ajudar. Outra vez que uma professora foi procurar Bert Hellinger, porque estava tendo desafios no colégio com a diretora. Então Bert Hellinger deu uma
fez uma intervenção ericksoniana para ela, não usou constelação, usou hipnose. Ele disse assim: você é uma professora muito inteligente, então é vista como ameaça. O que você precisa fazer é encontrar a sua humildade. E você vai utilizar uma técnica chamada semear. Então, ele orientou como ela deveria fazer e ela fez no dia seguinte. Ela chegou na reunião com os professores, com a diretora, e então, ao invés de ela simplesmente falar o que ela queria que fosse feito, como ela sempre fazia, ela então disse: como seria se algum dia alguém tivesse uma ideia de fazer alguma coisa tipo isso? E então, citou a ideia. E então, a diretora prontamente disse: isso é uma ideia absurda. E então, a professora respondeu: tem razão. Em 2 meses, a diretora fez uma nova reunião e disse: eu tive uma ideia brilhante. E contou a ideia que essa professora tinha tido 2 meses antes. Porque essa professora tinha semeado no inconsciente da diretora a ideia, a ponto de quando a diretora entrasse em contato com isso, ela achava que era dela própria. Olha que fantástico isso. Fazer a pessoa achar que ela encontrou a resposta que você deu para ela. Tem que ter bastante habilidade e humildade também, né? E dá certo. Essa é a técnica de semear. Clientes desafiadores, pessoas desafiadoras costumam ser bastante racionais também. E tem outra técnica que é batata para quem é muito racional, que é a técnica da confusão. A técnica da confusão é uma das minhas técnicas preferidas. Inclusive, eu sou bem chato quando eu quero treinar as técnicas de hipnose, porque daí eu começo a utilizar a confusão com todo mundo. Confusão é como se eu estivesse falando alguma coisa, de repente eu troco as minhas palavras, mas daí eu já não sei se eu estou falando de hipnose ou de constelação. Eu volto a falar de constelação. Será que era Bert, que era o pai da hipnose ericksoniana? Não, era Milton Erickson. E aí eu vou criando assim uma narrativa bem confusa, ou talvez seja bem confusa para aqueles que já estudaram hipnose, mas para quem não estudou hipnose fica pensando, nossa, que confuso também, porque continua sendo confuso. E então isso faz com que o fator crítico se sobrecarregue, ou talvez ele nunca tenha se sobrecarregado, porque o inconsciente então toma frente. Mas o inconsciente adora receber sugestões. E então tudo que você fala depois disso, que o consciente está sobrecarregado, a pessoa vai receber de coração aberto. É como se o consciente da pessoa não conseguisse acompanhar nas idas e voltas que você está fazendo muito rapidamente, a ponto que ele desliga. Então você toca o coração da pessoa. Faz sentido? Hoje eu não estou conseguindo usar os exemplos da hipnose muito bem, porque vocês não estão ouvindo, mas tem muito barulho aqui hoje, bem no dia da aula. E barulho intrinsecamente coloca a gente em estado de alerta, e a hipnose é o oposto disso, né? Senão vocês iam ver eu hipnotizar vocês hoje. Como é que tá chegando as informações aí? Então, tá fazendo sentido? Vocês já conseguiram linkar a aplicabilidade no dia a dia com o que eu estou falando? O segredo do sucesso na vida são relações. E o segredo das relações é a intenção e comunicação. A hipnose se trata de comunicação efetiva. Tanto que o livro mais famoso de hipnose não é nem de Milton Erickson, é de um aluno de Milton Erickson chamado Stephen Adler, Estratégias para a Comunicação Efetiva. Aqui nesse livro tem 21 técnicas de comunicação e a hipnose nada mais é do que comunicação. Transe conversacional é o que aproxima. Parece que metáforas e histórias é o que há de suprassumo dentro da hipnose. Se a gente for pensar qual o melhor hipnólogo que já pisou na Terra, quem vocês acham que é? Milton Erickson só é o mais famoso. Ah, vocês sabem, né?
Eu vi na cara de alguns que vocês sabem quem é. O melhor hipnólogo foi Jesus. Olha ali, ó, todo mundo já tá craque. Se a gente estudar o Evangelho, estudar Jesus, ele usava a hipnose o tempo todo. O tempo todo. Se a gente for ver, tinha até mesmo uma profecia, né? Chegará então o Filho de Deus chamado Cristo, aquele que não será capaz de falar objetivamente qualquer coisa, porque ninguém o entenderia. Então ele falará apenas por meio de metáforas e histórias. Então Jesus nunca dava uma resposta direta, mas ele contava uma historinha, sempre que ele queria dizer algo. E isso foi o segredo para que a comunicação dele reverberasse por tantos anos à frente e continuasse a fazer sentido tantos anos à frente. Porque ele não fechou a comunicação. Ele colocou a mensagem dentro de uma história que seria interpretada por mais e mais pessoas, e cada um extrairia dali a pecinha fundamental para a girada de própria chave. Criar metáforas e histórias é o grande segredo. É só deixar que o inconsciente flua através de nós, largando o controle, e então, de repente, a gente percebe que entrou no fluxo e as histórias saem, como se fossem automáticas através de você e não de você. Histórias são atemporais, assim como o inconsciente. É por isso que a hipnose distorce o tempo, porque a hipnose faz a gente chegar mais no inconsciente, onde o tempo não existe. Então, a sensação é que o tempo dilata. Aquela sensação de que você viveu semanas dentro daquele dia, porque o teu dia foi tão intenso e produtivo, porque você estava em estado de presença, porque você estava em estado de flow em aqui e agora. Isso é muito gratificante. Tem a técnica de acompanhar e conduzir também, né? Que é uma das principais técnicas. Campo relacional, que é também o segredo da liga da hipnose. Sem campo relacional, a hipnose não consegue acontecer. E o campo relacional, ele é eficaz de ser criado em grupo e presencialmente. A gente entende que por tela é muito difícil de haver uma comunicação hipnótica, uma vez que não há aquele contato físico, existe muito ruído de comunicação e, e a própria barreira do 2D faz com que a gente ache que aquilo que a gente vê não é tão real como se a pessoa estivesse na nossa frente presencialmente. Então, o campo relacional é aquela sensação de estou sendo abraçado, ou aquela sensação de quero chegar mais perto, eu confio no outro. O campo relacional não tem a ver com o campo mórfico das informações. Campo relacional é a habilidade de me relacionar, é a habilidade de fazer amizade com outra pessoa em segundos. Quanto maior o campo relacional, mais fácil você faz amizade. Campo relacional tem tudo a ver com confiança. Tudo a ver. Que mais que eu poderia falar para vocês? Que a hipnose ativa a tua criatividade, né? Justamente por ir para o inconsciente, é onde tem uma enxurrada de informações. Então, a hipnose vai vir muito mais fluentemente. Tem outras técnicas de comunicação que ajudam a entrar em transe mais profundo. Tudo aquilo que é circular. Então, se eu disser que a gente está girando, girando, ou remando e remando, e indo mais longe, mais e mais profundo, descendo e descendo. São simples palavras, mas que fazem a gente entrar nessa dança. E depois que a gente está nessa dança, a gente está mais suscetível à informação que vem depois. É como se eu estivesse me programando para algo. Então eu vou num lugar no meu coração aonde eu preciso inserir uma informação. E essa informação pode ser: eu posso confiar nas pessoas,
eu posso me soltar, soltar o controle. A pergunta ali que o Alexandre fez é como é aprendizado na música. A música é hipnótica, né? A música e a dança são altamente hipnóticas porque eles fazem movimentos repetitivos. No movimento repetitivo, lembra muito o ninar da mãe. E quando a gente está nesse movimento repetitivo, a gente entra no flow. A gente solta o controle e o racional desliga. Então a gente consegue confiar muito mais. A música é hipnótica. Então vamos supor que a gente não consiga ter a habilidade de sentir a música. O músico sabe sentir a música, sabe? E parece que bate o tambor, daí você sente o coração, e aí você toca e o corpo vai sozinho. Isso é uma habilidade de conduzir a um estado de consciência mais profundo que a gente chama de hipnose ou indução. E então a música tem esse efeito. Eu acredito fortemente que músicos precisam ter essa habilidade de entrar nesse flow. Entre tantas outras coisas. Para dar uma palestra também, qual a diferença de uma palestra que tem hipnose e de uma palestra que não tem? Fica muito nítido depois a gente saber o conteúdo. Fica muito nítido. Ou uma constelação de um constelador que sabe bem hipnose de um que não sabe. Todo mundo aqui conhece constelação, será? Acho que a maioria, né? O que é uma constelação sem hipnose? Uma constelação sem hipnose é aquela constelação mecânica. É aquela constelação cheia de frases de soluções que não tocam o coração. É aquela constelação que parece que é demorada, truncada. E a hipnose faz a pessoa entrar no campo a ponto da constelação ser fluida. Então as pessoas se movem, tu fala para a pessoa já entende, então já vai se movendo rápido. É algo mais natural. A hipnose é o segredo. Frequentemente, alguma pessoa que nunca foi num grupo de constelação é chamada para representar. Então ela entra no meio e fica dura. E então ela me olha perguntando com os olhos o que eu tenho que fazer. Eu não sei sentir o campo. Eu vou estragar a constelação da coleguinha, bota outra pessoa no meu lugar. Frequentemente isso acontece. Então, um comando hipnótico muito simples que eu uso é, eu coloco, agora eu vou entregar um segredo, meu. Eu coloco uma mão na frente. A pessoa vai chamar toda a atenção dela para minha mão, porque tudo que vem de frente imediato é perigoso. E então, eu falo alguma coisa virado para cá, como se viesse da minha mão a voz, e com a outra mão eu toco no ombro e dou o comando hipnótico, só vai. E então a pessoa entra em transe naquele momento, entrou no campo, se conectou, então ela vai seguir o movimento. É assim que eu faço as pessoas muito racionais sentirem o campo. Eu dou um comando hipnótico que elas podem confiar. Teve um dia que eu fiz isso com um cara super cético, foi no grupo da constelação, no grupo de constelação porque a esposa obrigou. E aí, e ele não sabia sentir o câmbio, ele nem acreditava, né? Mas na verdade, essa história de acreditar em hipnose ou não, de acreditar na constelação ou não, é uma besteira porque não é místico. Tipo, a gente acredita ou não numa crença religiosa, que a gente não sabe se é real ou não. Mas não, é que caiu num lugar muito místico e não é tão místico assim. É só o inconsciente. E então, essa pessoa entrou lá no grupo, então ela não sabia sentir, deixou claro que ele foi lá por causa da esposa. E aí eu disse, não, vai, mesmo assim. Aí eu fiz essa técnica da mão aqui, pá, joguei ele no campo. E ele estava para representar, e a representação nada mais é do que se deixar ser conduzido por um campo de outra pessoa, por aquela informação que se apresenta naquele momento, uma pessoa que precisava deitar. E então ela sentiu o joelho, ele sentiu o joelho fraquejar, e quando ele sentiu o joelho fraquejar, ele sabia que não era dele, ele deu um pulo para trás, saindo do transe, né? Então ele me olhou com cara de apavorado. A Ivana estava lá nesse dia, eu acho.
E olhou com cara apavorado e disse: O que você fez? Aí ele disse: Eu não fiz nada, vai de novo. Daí ele foi de novo, o joelho fraquejou. Ele ficou apavorado, né? Então, olha que interessante. Muito interessante. Mas o comando hipnótico é o que vai quebrar essa barreira que o consciente dele colocava. 21 e 21, o tempo passa rápido. Mas eu não pretendo me alongar. Acho que eu planejei uma aula de 1 hora e acabei já me alongando. Então eu só vou terminar. O pessoal provavelmente aqui é de quem está no grupo VIP, né? Está na aula de hoje. E, e eu vou fazer umas aulas novas. Fazer uns vídeos de hipnose e lançar lá. E, e vou fazer uma aula de relacionamentos também, que o pessoal está pedindo gratuitamente, né? Para quem estiver nesse grupo VIP. Que é o grupo onde eu coloco de vez em quando alguma novidade, quando tem um curso, quando tem uma aula, enfim, né? E hoje eu quis falar um pouquinho sobre hipnose. Não foi bem uma aula, foi mais um bate-papo, né, sobre hipnose, para a gente só ter uma noção das técnicas, de mais ou menos como a gente poderia aplicar. E porque a gente vai fazer um curso, na verdade, né, de hipnose. E então, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento do que é hipnose, para que a gente possa decidir se faz sentido ou não, de repente, fazer um curso de hipnose. Então, a proposta, por exemplo, da hipnose é que a gente consiga gerar conexões cada vez mais saudáveis, profundas e reais com outras pessoas, aumentando o nível de amizade, campo relacional, aproximação, confiança e, então, consequentemente, vendas. Não é sobre gatilhos, é sobre conexão e confiança. E então a gente consegue, com isso, fazer mais amizades ao mesmo tempo que tem mais resultados. A hipnose ou a comunicação hipnótica é o essencial nisso também, né? Storytelling também é uma habilidade extremamente necessária nos dias de hoje para tudo. Criar uma narrativa a ponto de encantar a outra pessoa. E encantar é no sentido da pessoa realmente gostar de ouvir essa narrativa, porque você criou uma jornada do herói falando sobre aquilo de um jeito que o olho brilhou e de um jeito que a pessoa que ouviu também sentiu que o olho brilhou diante disso. Então, essa comunicação hipnótica é o que gera isso, essa conexão de alma, esse encanto naquele momento. E isso gera uma sensação boa, parece que o coração aquece. Essas coisas todas acontecem na hipnose. Essa questão de arquétipos também. Quando a gente fala de inconsciente, a gente vai para a teoria de Jung, da psicanálise, e também a gente fala um pouquinho sobre arquétipo. Como você se vê? Ou em qual roupagem você se adequa? Muitas pessoas ao redor do mundo todo desenvolveram muitas teorias. Tribos que nunca entraram em contato uma com a outra desenvolveram teorias muito parecidas. E Joseph Campbell, na época dele, viajou o mundo conhecendo esses povos e extraindo informações de cada um para descobrir o que tinha em comum. E ele descobriu que todos os povos continham 12 figuras metafóricas de algo. Então, lá nos gregos, eles diziam os 12 deuses do Olimpo. Lá, em outro lugar, eles diziam 12 outra coisa. Parecia que o número 12 estava sempre presente. 12 roupagens universais. E então, ele foi juntando esses 12 numa única teoria. Então, seriam os 12 arquétipos de Jung, como a gente fala. Então, por exemplo, uma pessoa que se coloca como salvador, que precisa cuidar dos pais, provavelmente está na vestimenta do arquétipo do herói, que é aquela pessoa que se acha superpoderosa, aquela coisa toda. Ou aquela pessoa que acha que precisa mandar para as coisas irem, provavelmente está no arquétipo do governante. Ou aquela pessoa que acha que no mundo tudo é belo e não há perigo nenhum, provavelmente está no arquétipo do inocente. Tem o arquétipo do mago também, que é aquela pessoa que você olha e parece que sempre tem um truque na manga, por mais que revele o segredo, sempre tem mais um. Quando a gente começa a ver os arquétipos, a gente começa a ver em qual arquétipo eu tô, será? E só que isso é no inconsciente.
A gente tem conhecimento e acesso aos arquétipos, a gente só não tem conscientemente. E às vezes a comunicação do teu corpo, das tuas falas, da tua vestimenta, da tua empresa, o estilo de letra que você usa no teu Instagram na hora que vai postar qualquer coisa, tudo isso conota o arquétipo que você está vestindo. E você atrai pessoas com aquele mesmo arquétipo para serem seus amigos e seus clientes. E então você precisa também maturar o seu arquétipo, porque não é uma coisa fixa, né? E amadurecer isso a ponto de sempre trazer para o lado mais profissional tudo isso. Isso também é linguagem do inconsciente, também é linguagem hipnótica, porque é uma comunicação inconsciente, é uma comunicação não verbal, o corpo transmitindo também todas as informações, o olhar, e tudo isso também a gente pode dizer, de certa forma, que está correlacionado com a hipnose, que é essa comunicação inconsciente. Mas, voltando a falar então sobre o curso, só para encerrarmos a aula de hoje, então eu vou fazendo um convite, né? Para as pessoas, né, que querem, de repente, aumentar suas habilidades de gerar conexão, amizade e, consequentemente, vendas, talvez diminuir a ansiedade, o estado de alerta, entrar num estado de confiança, onde consegue criar, né, gerar mais conexões estáveis também, evitando conflitos, melhorando a comunicação. O medo de falar em público também a gente consegue perder, então, para quem quer trabalhar melhor esses bloqueios inconscientes. E se tudo isso fizer sentido para vocês, né, aprender a fazer storytelling e tudo mais, né? A gente vai fazer então esse curso de um final de semana em Passo Fundo no Hotel Vila Vergueiro, mais o conteúdo online também. E aí tem dois presentes para vocês que estão na live e ficaram até agora. Esses dois presentes eu vou anunciar agora antes de encerrarmos. Os dois presentes o curso ele custaria 13.500, a gente baixou para 1.800, que seria 12 vezes de 150, mas daí a gente baixou mais um pouquinho para só para quem está aqui, que é 10 vezes de 150. Ou 1.500, não muda nada, né? Para quem pagar a prazo à vista, esse é o presente, né? Que tu pode fazer em 10 vezes sem mudar nada. E o outro presente, para quem entrar no curso hoje, é um atendimento individual. Hoje um atendimento individual comigo está 650, e quem entrar hoje também vai ter um atendimento individual com bonecos, como uma forma de recompensa por tomar decisões rápidas. Como eu ensino que a vida recompensa e premia os corajosos e quem toma decisões rápidas, né? Eu também estou nesse embalo, então, de presentear quem está disposto a tomar decisões rápidas. Eu estou muito animado com esse curso, porque a contação de histórias, o storytelling, falar sobre Jesus, trazer as teorias, né, que ele trouxe através das metáforas das histórias e colocar isso tudo como um ferramentário para que a gente use na vida. Imagina o efeito cascata que isso gera. Imagina quantas coisas a gente vai conseguir produzir a partir disso. Na verdade, o valor a gente não consegue nem mensurar, né? A gente consegue mensurar o preço que a gente paga nesse momento. Mas o conhecimento, e principalmente a hipnose, é igual àquela metáfora de Jesus, que é jogar uma sementinha no coração, sabe? E essa sementinha, às vezes, encontra um coração de solo fértil, onde produz 30, 60 e 100 por um. E eu acho que esse conhecimento é sobre isso. Às vezes a gente pensa no preço, mas o valor que isso tem a longo prazo, né, o juro composto sobre esse capital intelectual, é incrível, os frutos que a gente pode colher. As datas é sábado e domingo, 11 e 12 de novembro, o presencial no Hotel Vila Vergueiro. E a parte online também daí fica gravada, né? A pessoa vai ter de presente 6 meses de assinatura, onde vai ter vários cursos online, um novo curso online por mês, mini curso online por mês, que a pessoa vai receber gratuitamente também. Alguém escreveu ali qual o presente, né? Então vai ter esse. Esse é para todos, né? Mesmo para quem comprar depois. Mas para quem está aqui, o presente é fazer em 10 vezes com preço de vista, com desconto. E o segundo é o atendimento individual.
Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Vou fazer, se esse é o rápido este aqui. Seja bem-vindo. Tem data, já respondi. O prazo de validade do segundo presente é hoje. É hoje. Rapidão assim. Teve mais alguma pergunta que eu esqueci, será? Já estamos em transe. Mais 10 minutos e todos dormem. É verdade, a gente tem a sensação de que a gente fica mais tranquilo e às vezes até dá sono, é verdade. Prazo para fazer o atendimento. Ah, daí o atendimento você pode definir quando você precisa. Você que manda. O atendimento é quando você julgar necessário. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Daí agora que acaba a aula, temos um silêncio absoluto no prédio. Até agora eu estava ouvindo barulheira. Mas eu acho que eu consegui transmitir a mensagem mesmo assim. E as demais mensagens a gente transmite no decorrer, né, dos próximos capítulos. Mas eu também quero presentear vocês com mais uma historinha. E para mim as histórias têm muito valor, então sim, é presentear. A minha história preferida do momento. Adorei receber tudo isso hoje. Márcia. Outra Márcia colocou, eu vou fazer. Seja bem-vinda. O Rabino Súcia. Talvez os alunos já conheçam essa história, mas é uma história que ganhou o meu coração. Eu ouvi essa história lá em São Paulo, da Clarice Nisquier, uma mulher que tem um peso de alma incrível, uma mulher simples e tão profunda, uma mulher que fez um teatro, um monólogo que está em cartaz há 16 anos. Eu acho que é um dos meus teatros preferidos, assim, que eu já fui 4, 5 vezes e pretendo ir mais umas 4, 5. Quem tiver a oportunidade, lá em São Paulo, na Livraria Cultura, toda sexta e sábado. E então, beber champanhe é uma chamada de sucesso. Faz parte da linguagem inconsciente, né? Somos pessoas de sucesso que se conectam com pessoas de sucesso. E então, Clarice Nisqueira um dia estava falando nessa peça, que é um monólogo, e nisso uma faxineira da livraria entrou e ouviu a peça. E quando a peça terminou, a Clarice Nisqueira voltou para o camarim e encontrou essa faxineira se debulhando em lágrimas no camarim dela. E aí então Clarice já foi atriz da Globo também, talvez vocês já tenham visto ela. E então a Clarice disse: "Por que choras?" Então ela estava escorada numa vassoura. E aí ela disse assim: "Clarice, eu não entendi nada do que você falou. No entanto, alguma coisa me fez chorar." E nessa hora a Clarice abriu um sorriso e fez do jeitinho dela, ela bem baixinha, ela fez assim: "Eu vou te dizer uma coisa. Você foi a pessoa que mais entendeu de todas, porque todo o teatro é uma condução hipnótica. E então a gente não precisa entender, a gente só precisa sentir, se deixar levar por isso. Entrar num lugar na nossa alma que a gente não teria entrado sozinho. E então a gente fica grato à pessoa que nos conduziu lá, porque agora a gente sabe como voltar, sempre que precisar, já que a minha voz irá contigo, te guiando por essas águas mais profundas que a gente chama de inconsciente coletivo. Mas a história que a Clarice conta, então, nessa peça teatral, relatada de Milton Bonder, que é um rabino, ela, então, conta que certa vez havia um rabino chamado Súcia. Esse rabino era muito famoso na época, conhecido por todos. Ele resolveu que ia dedicar a vida dele sempre ensinando as palavras de Deus, contando histórias, ajudando as pessoas, peregrinando o mundo, fazendo aquilo que ele achou
digno e aquilo que ele sabia que ele não tinha nascido para fazer. E então ele chegou à velhice e continuou dedicado, né, ao outro, e até que chegou um momento que ele se retirou para se retirar desse mundo. Ele percebeu que seu tempo havia chegado ao fim. Talvez ele havia já lutado o bom combate, e então estava chegando a seu destino último. Se retirou para ficar sozinho, assim como o instinto o dizia para fazer. No entanto, as pessoas que gostavam tanto de ouvir as palavras sábias dele se reuniram ao redor dele. Estava um momento de silêncio, um momento de apreensão, até que um discípulo, um aluno, talvez o mais corajoso, chegou devagarzinho e cochichou. Súcia, você percebeu que tem uma multidão aqui reunida? Então Súcia disse, sim, percebi. Então o aluno, mais sem jeito ainda, disse, eles estão aqui para ouvir as últimas palavras de sabedoria. O que você teria para dizer a todos nós? O Rabino Súcia, então, já um pouquinho emocionado, disse, últimas palavras de sabedoria? Eu já disse tudo o que eu precisava dizer em vida. Não há mais nada a acrescentar. Eles ficaram um pouquinho irrequietos com essa informação, já que esperavam ouvir talvez um último conselho. E então, ele novamente insistiu. Súcia, se você não tem uma última palavra de sabedoria, pelo menos conta para nós o que você está sentindo nesse momento, porque em instantes você vai se encontrar com Deus. E então, nisso, o Rabino Súcia arregalou os olhos, se encolheu um pouquinho e disse, eu tenho medo. Essa resposta deixou todos muito surpresos. Como ele, que era a pessoa de mais fé daquela região, sabendo que haveria de encontrar Deus no pós-vida, diria que está com medo. E então perguntaram: medo do quê? E ele respondeu: do que Deus vai me dizer. Eu não tenho medo que Deus chegue para mim e diga: Súcia, por que não fostes como Moisés? Por que não libertou um povo de sua escravidão, guiando até uma terra prometida? Eu responderia a Deus: eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. Eu também não tenho medo que Deus me diga: Súcia, por que não fostes como Jesus? Por que não se sacrificou em prol de uma mensagem de amor que reverberasse por milênios? Eu responderia a Deus: eu não fui como Jesus, porque eu não sou Jesus. O meu maior medo mesmo é que Deus chegue para mim e me pergunte: Súcia, por que não fostes Súcia? E é esse o meu convite para todos vocês. E é esse o meu convite que tem se repetido nos últimos dias, porque tem reverberado no meu coração nos últimos dias. Que a gente tenha coragem de ser quem a gente é. Que a gente aceite nossas imperfeições, sabendo que tudo isso está dentro da perfeição de um plano maior. E que a gente saiba que o nosso maior propósito é servir ao outro. Nosso maior propósito é servir, é fazer valer a pena. Muitos de nós nos perguntamos qual o sentido da vida, e isso é uma besteira. Que propósito a vida tem para você? Essa é a pergunta real. Que propósito a vida teria ao manter você vivo por tanto tempo? E sabendo que a gente não tem tanto tempo, a gente tem que fazer valer a pena esse intervalo entre o antes-vida e o pós-vida. A gente tem que fazer a vida ser intensa, ser digna, ser verdadeira. A gente tem que dedicar os nossos talentos em prol do outro, entrando em conexão com o outro. Nós precisamos ter a coragem de ser quem a gente é, porque se a gente é desse jeito, é porque tem uma tarefa a ser cumprida por nós, do jeitinho que a gente é. O mundo já tem muitos copiadores. O mundo já tem muitos que apenas repetem aquilo que ouvem. Você precisa ter a tua essência. E você sabe que hipnose é isso, tocar o coração do outro, tendo a coragem e a verdade de ser quem você é na sua essência.
E é esse o nosso objetivo, que a gente sirva ao outro através dessa conexão, dessa amizade, e consiga tocar o coração do outro. E a gente só vai tocar o coração do outro se a gente estiver sendo verdadeiro. Seja então quem você é, coloque os teus talentos em prol do outro e continue caminhando, se aperfeiçoando. O mundo precisa que você esteja na tua melhor versão. O mundo precisa que você dê o máximo de si. Não sejam mornos. E agora eu vou falar algo que eu falei naquele domingo de manhã. Uma passagem bíblica que me apavora e ao mesmo tempo me anima. No livro de Apocalipse, João diz: Então Deus disse a ti: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos, porque vós não sois quentes nem frio, Deus então o rejeitará. Olha que interessante essa mensagem. Olha que linda essa mensagem. Como eu interpreto essa mensagem é: viva intensamente sendo quem você é. Faça valer a pena cada segundo. Não seja morno, não seja mais ou menos. Busque excelência em tudo o que você fizer. Não se trata do que você faz como profissão. Talvez a tua profissão seja ser dono de casa, talvez a tua profissão seja faxineiro, talvez a tua profissão seja empreendedor que alimenta 4.000 famílias, não interessa. É com quanto de amor você faz aquilo que você faz, com quanto de intensidade você faz aquilo que você faz, é com quanta alma você coloca naquilo que você faz. Sempre olhando para o outro, sempre em contato com o outro. E eu espero também que, para aqueles que decidirem dizer sim e a gente passar esses 2 dias juntos no curso de hipnose, que vocês me permitam que eu conduza o coração e a alma de vocês por alguns caminhos até algum alvorecer, fazendo uma alquimia, uma transmutação de sentimentos dentro de você, para que depois essa alquimia, esse ouro gerado, sirva às outras pessoas e então a gente crie um impacto nessa nossa sociedade, através do nosso servir, através do nosso trabalho, através talvez da nossa missão. Então, para aqueles que quiserem dizer sim e permitirem que eu conduza vocês por alguns instantes da jornada, vai ser uma honra para mim receber vocês e vai ser uma alegria para mim atender vocês nesse presente, né, que eu falei que vocês terão também. Perfeito? Muito obrigado a todos, né? Eu vou mandar o link lá no grupo. Quem quiser entrar comigo nesse barquinho para ser guiados nesses caminhos longínquos da alma, então é só me chamar ali no privado, enfim, né, seguir as informações que eu vou mandar lá e a gente se vê. Hipnotizou todos nós. Muito obrigado. E é isso, né? Que a colheita seja muito farta para todos nós e o mundo precisa demais que os nossos talentos sejam colocados a serviço. A gente não faz isso por nós, a gente faz isso porque a gente precisa fazer. É algo através de nós. Esse lugar de humildade é que a gente vai encontrar, que talvez a gente já tenha encontrado. Muito obrigado a todos. Gratidão a vocês também. E nos vemos nos próximos capítulos. Até mais.